convido a você a abrir a sua Bíblia. Nossa irmã Dinorá está conosco. Deus abençoe. Alegria de tê-la conosco. A irmã Neiva. Alegria, né? Aleluia. Irmã Nádia. Os irmãos estão ali. Glória a Deus. Aleluia. Todos têm livro histórico de 1 Reis? Amém. Capítulo 11 diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que o tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar aos Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviado o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Amém? Amém. Toma o teu assento. Você percebe na leitura que acabamos de fazer que Salomão, aquele homem o qual Deus escolheu, filho de Davi, um homem o qual Deus concedeu o desejo do seu coração, que era sabedoria, discernimento para direcionar o povo. Só que Deus deu além do que Salomão havia pedido. Deus deu honra, Deus deu riqueza, Deus deu muitas coisas. Salomão, ele estava reinando num período em que ele era o homem mais procurado naquela época. Todos procuravam Salomão. Só que, independente de Deus ter escolhido Salomão e dado a ele muitas coisas, Deus tem os seus princípios. Deus tem os seus estatutos, e desses estatutos, Deus não abre mão. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a você. E nós ouvimos aqui Rodrigo mencionando, dizendo que Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para mim. Deus quer restaurar ministérios. Deus quer restaurar sonhos. Deus quer mudar histórias, cenários de destruição em cenários de vitória, de bênção para as nossas vidas. Mas para isso, eu preciso o quê? Andar nos estatutos do Senhor. Eu preciso obedecer ao Senhor. Eu preciso buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. É a sua justiça. Eu preciso decidir querer morar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso decidir viver na dependência dele. Eu preciso decidir. A escolha é nossa, e eu tenho mencionado sobre isso. Nós sabemos o que precisamos fazer, mas a maioria das vezes o cristão não faz o que ele sabe que ele precisa fazer. Ele precisa buscar a Deus. E nos momentos que ele mais precisa, é o momento que o inimigo, ele arma uma cilada e consegue impedir essas pessoas de buscarem o Senhor. Nós olhamos aqui para a vida de Salomão, escolhido por Deus, ungido do Senhor, rei de Israel, uma potência, um homem
sábio, só que ele começou a quebrar princípios estabelecidos por Deus. Ele começou a abrir mão de valores que ele nunca poderia ter aberto mão. Isso é muito sério, porque o inimigo, ele vem assim, nos levando ou nos tentando induzir o escolhido do Senhor a achar que certas coisas não tem problema. Você encontra isso por aí. Talvez você já se pegou em umas armadilhas dessas do inimigo. Ah, não tem nada a ver, não tem problema. E eu tenho dito que as estações passam, as estações mudam, a moda muda, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. A palavra do Senhor não muda. Pode passar séculos, pode passar anos, mas a palavra continua a mesma. O que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então, você olha para o cenário que nós vivemos, em que muitas das vezes o cristão, ele é pego pelas armadilhas do inimigo, em que o inimigo começa a dizer, não, o tempo é outro, mudou, nós estamos em 2020, olha, um outro tempo, uma outra cultura, pode as coisas, não pode, o que Deus disse que não pode, não pode. Ele disse que não pode, que não há possibilidade, é por isso que Deus avisou. Depois você pode ler Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 em diante. É uma palavra do Senhor a Moisés, a nação de Israel, dizendo a eles, olha, tomai-vos cuidado. Quando vocês escolherem um rei, esse rei tem que ser do meio de vocês, e esse rei não pode multiplicar cavalos, não pode multiplicar mulheres, e não venha também ter muito ouro e nem prata. Palavras do Senhor. Salomão fez tudo isso. Salomão, ele multiplicou cavalos, Salomão, ele multiplicou mulheres, teve 700 mulheres e 300 concubinas, e você percebe aqui que isso era uma estratégia do reinado de Salomão, de fazer alianças. Ele fazia alianças, se tornava mais poderoso, só que com as mulheres vinham seus deuses. Com cada cultura diferente vinha os seus deuses, as suas mulheres, trazendo os seus deuses, seus incensos para dentro de Jerusalém. Está percebendo o perigo disso? Mas não foi por falta de avisar. Nós lemos aqui que Deus avisou. Não vos mistureis as mulheres de outras nações. E Deus está dizendo isso já desde Moisés. Há muito tempo Deus está dizendo, vocês são um povo meu, um povo escolhido. Então vocês não dêem vossos filhos a eles, e nem as vossas filhas a eles. Não quero mistura. Por isso que Paulo, você vai encontrar Paulo dizendo aqui a respeito do jugo desigual. Paulo, ele está mencionando, dizendo, olha, cuidado com o jugo desigual. O jugo desigual, Paulo, ele vai tratar muito dessa questão de jugo desigual. Paulo vai falar muito sobre a má conversação. Você vai perceber porque Paulo, ele está implantando igreja no meio de locais em que tem um costume predominante de idolatria. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque a má conversação corrompe os bons costumes. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Não pense você que esse local de trabalho, muitas das vezes, as conversas que rolam ali, pode te contaminar diante de Deus. Amizades ou conversas que podem te contaminar diante do Eterno. As pessoas não estão vendo, mas Deus está contemplando essa conversa. O inimigo, ele vem
cristão costuma dizer, com sapatinhos de algodão. Não tem nada a ver. Não é pecado. Irmãos, depois você pode ler Hebreus capítulo de número 12, que nós devemos tomar cuidado com os embaraços deste mundo. Embaraço é tudo aquilo que vai me impedir de seguir caminhando com velocidade para o trono de Deus. Aleluia! Embaraços. Embaraço é me embaraçando, é uma teia de aranha. Deus, é desse jeito. São situações que o inimigo ele vai armando, e por isso nós estamos trabalhando isso. As armadilhas do inimigo, muitas das vezes, ela não me assusta, ela me encanta. Escute, vou repetir. Muitas das vezes o inimigo não vem com armas, ele vem com algo que ele sabe que o ser humano carnal se encanta. É desse jeito, ele não é burro. Ele não vem com uma espada, ele não vem com algo muito assustador, ele vem com uma sopa de lentilha, querendo que você abra mão da sua primogenitura. Meu Deus. Ele vem com coisas pequenas, mas ele quer que você se misture com os demais. Aparentemente ele está dizendo, não tem problema, pode. Uma cervejinha, você pode isso, você pode aquilo, pode. Irmãos, você é luz do mundo ou não é? Verdade. Você é sal da terra ou não é? Verdade. Sal é sal, não É por isso que Paulo, e eu mencionei no sábado, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não é verdade? Porque ou eu cumpro com essa palavra, ou eu não estou exercendo a função que eu fui chamado. Glória a Deus. E o inimigo, ele vem tentando me dizer que o cenário mudou e que Deus, ele entende. Você já viu isso? Talvez você usou já essa expressão, dizendo, Deus me entende. Deus compreende isso. Deus entende. Deus compreende, Deus sonda o coração, Deus entende os seus pensamentos, só que Deus é justiça. Deus, ele está vendo Salomão nessa situação, mas Deus vai tratar com ele. Deus não está dando o apoio, aplaudindo o que Salomão está fazendo, só que Deus está permitindo a escolha dele. Deus é um Deus que ele está te dando o direito de escolha. Escolhe. Paulo, ele diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Amém. Glória a Deus. Posicionamento. Posicionamento, não é porque a minha carne quer que eu vou negar a meu Deus. É Deus, aleluia. Está entendendo que isso é uma questão de posicionamento? Yes. Decisão. Eu sou escolhido, mas eu tenho a opção de comer o fruto proibido ou não. Yeah. De seguir obedecendo a Deus ou não. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Paulo, ele menciona dizendo, aquilo que eu devo fazer, eu não faço. E aquilo que eu não devo fazer, eu me pego fazendo. Aí depois ele explica dizendo, olha esse corpo carnal, esse pecado que habita em mim. Esse pecado, algo que está presente. Então, você precisa estar atento, porque você tem um desafio, o seu eu. O seu eu, as suas vontades, as minhas vontades. E nós precisamos dizer não para nós todos os dias. Não. Eu preciso mortificar a minha carne todos os dias. Por isso que Paulo diz isso. Porque há uma peleja entre o espírito e a carne. Que eles estão Militando. há uma guerra, militam entre si. E quando eu estou em Cristo,
Eu estou vencendo e a carne não predomina mais. Aleluia. Então eu preciso tomar cuidado. E como que eu faço para isso? Eu preciso observar a palavra do Senhor. Eu preciso estar atento à palavra do Senhor. Por quê, pastor? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Imagine um templo sujo. Imagine você entrar aqui e ver um templo sujo, com mão cheia, Meu Deus, misericórdia. paredes pinchadas. Imagine. Ninguém iria gostar dessa imagem. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Então, que templo nós somos? Um templo que segue obedecendo a palavra desse Deus, ou não? Ou obedecemos pela metade? Já achamos que está de bom tamanho? Irmãos, nós precisamos rever os valores. Eu tenho que deixar o meu achismo de lado. Eu preciso me render e permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim. Porque Ele está aqui para convencer você. Ele não está aqui para forçar você. Ele está aqui para fazê-lo entender que em Cristo você pode. Amém. Em Cristo você vai vencer. Tem um texto muito interessante que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, que o Espírito de Deus, ele vai falar para Azarias, e ele vai dizer assim: o Senhor Asa, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós está com ele, e se o buscares, o achareis, porém se o deixares, vos deixará. 2 Crônicas, capítulo 15, 1 e 2. Se vocês estiverem comigo, eu estarei convosco. Eu vou dar vitória, mas se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. É verdade que ninguém quer ouvir. Deus vai falar isso para Salomão. E Deus vai dizer para Salomão: Salomão, eu não vou dividir o seu reino no seu tempo, mas vou dividir o seu reino no tempo do teu filho. E isso mexe muito comigo. Porque o que eu faço hoje vai refletir no amanhã dos meus filhos. Desse jeito. Já percebeu isso? Por isso que o Senhor diz: ensina a criança, o menino, o caminho que ele deve andar, ensina ele. É um dever nosso instruir a nossa casa, fazer como Josué, tampar as brechas e dizer: olha, eu não sei você, parentela, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou me posicionar, eu vou lutar, eu vou alcançar os meus, eu vou tentar fazer um papel lindo e maravilhoso que Raabe fez e que muitos não conseguem fazer. Apontam para Raabe e diz prostituta, mas Raabe está na árvore genealógica de Cristo. Ela está lá. Verdade. Uma mulher que conseguiu colocar dentro da sua casa, independente da sua vida, toda a família. Porque ela fez uma aliança com os homens de Deus. Ela tinha discernimento que muitos às vezes hoje não têm. Verdade. Dão mau testemunho dentro de casa. Dão mau testemunho para os familiares. Olha aí, Jesus. É desse jeito. Diz que é crente, mas os parentes olham e dizem: Meu Deus do céu. não é assim? É desse jeito. Para vergonha nossa. Meu Deus do céu. E nós precisamos verdadeiramente fazer o quê? Posicionamento. Amém, aleluia. Posicionar como Enoque, posicionar como outros personagens da Bíblia e dizer: olha, o negócio está um caos aí, está um caos lá, pode tudo ali, mas olha, meu irmão, pode tudo lá, mas não pode entrar no céu. É desse jeito. Pode um monte de coisa, pode. Pode. É por isso que eu mencionei todas as coisas que são lícitas. Pode. Agora convém? Não.
Aí é uma coisa pessoal. Convém? Você está agradando a Deus? É. O que você está fazendo é bom? Edifica a tua alma? Alimenta a tua alma? Te faz crescer? Te faz ficar robusto? Te faz ter intimidade com Deus? Cabe a nós pensarmos. Cabe a nós raciocinarmos. Então Salomão, ele é escolhido, mas Salomão começa a quebrar princípios. Princípios esses que Deus já deixou estabelecido, e Deus deixou para mim e para você também aqui, esses princípios estabelecidos. Olha, cuidado. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos mistureis com um jugo desigual, com os infiéis. Escute. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Capítulo 6, verso 8. Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meu Deus, olha aí. É um posicionamento, irmãos. Nós temos uma missão muito importante. A missão de fazer a diferença, ser um farol que guia uma embarcação. O mundo está em trevas, mas nós estamos em Cristo. Existe um caos acontecendo, mas quem está em Cristo tem paz, tem refrigério. No meio da crise, você ainda está com paz, você tem paz. Aleluia. E as pessoas que não têm Deus, eles olham para você e ficam a perguntar: como Deus na tua vida? Simples assim. Verdade, aleluia. Simples assim. Você vai responder com um simples assim: Deus está cuidando. Glória a Deus. Deus está me protegendo. Amém. Então o inimigo, ele sempre vai fazer o quê? Tentar oferecer algo que aparentemente é algo que talvez não seja pecado, mas vai se tornar um embaraço na tua vida. Consegue entender isso? Ó, eu mencionei Hebreus capítulo 12, que fala dos embaraços da vida. E eu menciono para você: assistir futebol é pecado? Não. Ir na academia é pecado? Não. Assistir televisão, dependendo do que assiste, não é pecado. E muitas outras coisas, não é pecado. Mas se torna um embaraço quando eu começo a priorizar essas coisas. Desse jeito. Não é pecado, mas quando eu priorizo essas coisas antes de Deus, do seu reino, se torna embaraço para a minha vida. Primeiro temos que buscar. Sim ou não? Filho é herança de Deus, mas quando eu coloco ele como uma prioridade e se torna uma idolatria na minha vida. Tem gente que não sabe disso. Casa, documento e tantas outras coisas que Deus está dizendo: eu sou a primazia da tua vida, ou não sou? Amém, Deus, aleluia. Às vezes as pessoas não entendem, né? Por que Deus chegou para Abraão e disse: me dá o teu filho Isaac? Porque Deus, ele quer ver o que está no nosso coração. Você está desprendido a me dar o seu melhor, o seu Isaac? Não é que Deus queria o Isaac, Deus estava vendo o que estava no coração de Abraão. Porque a resposta de Deus é: agora eu sei que tu me amas, Abraão. Não levante a mão contra o menino, mas eu estou te vendo, eu estou vendo se você está disposto a me dar ou não. Deus, ele está olhando para o nosso posicionamento, a nossa entrega, o nosso andar com Ele, a nossa firmeza, a nossa constância, o nosso amor para com Ele. Continua o mesmo ou está aumentando a cada dia? Então o inimigo, ele está tentando o quê? Nos desestruturar. Ele está querendo oferecer coisas, e essas coisas vão atingir os princípios de Deus.
a base. Você olha para famílias hoje, você olha para a sociedade hoje, como que está? Eles estão tentando destruir a família. A família é uma instituição criada por Deus. Amém. Homem e mulher e filhos. Yes. Isso é família. Exatamente. Pode o mundo dizer o contrário, mas isso é família. Yeah. Yeah. E o mundo quer, de qualquer maneira, nos fazer engolir coisas. Verdade. E nós não podemos abrir mão, nós temos que ser taxativos e dizer, olha, casamento é homem e mulher. Yes. Família é constituída de um homem e de uma mulher. Verdade. E isso é a palavra do Senhor que diz. E eu ando sobre a palavra de Deus, direcionado pela palavra de Deus. Então, quando a gente olha isso, porque a escola vai tentar implantar isso na cabeça dos nossos filhos. E você vai ter que conversar muito com seus filhos. Você vai ter que orientar muito eles. Porque o sistema está apertando o povo de Deus. Tem crente já dizendo que não tem nada a ver. Misericórdia. Que se diz cristão. Porque um cristão de verdade, ele obedece a palavra. Exatamente. O que a sociedade diz é importante em partes, mas o que me direciona é a palavra de Deus. Yes. Aleluia. O que direciona a minha vida é a palavra. Eu instruí os meus filhos na palavra. Eu tento instruir vocês na palavra. Amém. Não é o que eu acho. O que eu acho, deixo de lado. Agora, o que a palavra do Senhor diz isso, irmãos. Então, Salomão, ele comete erros. Ele foi avisado. As mulheres perverteram o coração dele. Ele ofereceu incenso e sacrifício a deuses estranhos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo ele vai sempre tentar fazer as suas investidas. Você pode olhar, lembra de Balaão? Em Números, Balaão por muitas vezes tentou amaldiçoar o povo de Deus. O texto diz em Deuteronômio capítulo 23, verso 5, que Deus não permitiu. Não permitirá. Nunca. É glória! Deus disse, olha, eles não amaldiçoarão aquilo que eu já abençoei. Aleluia! Oh, glória! Deus abençoou. É Só desse que, jeito, glória. se você ler Números, capítulo 25, verso 1, porque o capítulo 24, 23, 22 de Número, está Balaão tentando amaldiçoar. Mas no capítulo 25, Balaão vai dar conselhos que vai fazer o povo de Deus prevaricar. O capítulo 25 começa assim, dizendo assim, olha, e o Israel se deteve em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. E aí Deus irou-se com eles. Meu Deus. Não foi um pecado, não é verdade? Foi uma coisa, uma guerra. Não, foi mulheres. Podia amaldiçoar, mas Foi coisas carnais. mau caminho. Foi desejo da carne. E Deus já havia dito o quê? Não, isso misturei nesse povo. Deus enviou uma matança ali, houve uma coisa, por causa de quê? Desobediência. Desobediência. Você vai ver isso acontecendo, um retrato disso, a igreja, uma das igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, que vocês não deram ouvido aos conselhos de Balaão, porque o conselho de Balaão é tentar fazer você quebrar os princípios do Senhor. Irmãos, isso é muito sério na nossa vida. Aquele que pensa estar de pé, putz, para que não caia. Não é um julgamento, eu só estou dizendo aqui, tome cuidado. Não brinque com o adversário. Pastor maior que está em nós, sim, mas ele é extremamente astuto. Foi uma conversa que ele teve ali de pouco tempo com Eva, enganou Eva. Verdade. Ludibriou Eva. Fez ela pensar que aquilo que Deus estava falando era uma mentira. Meu
Deus do céu. O bicho é sujo mesmo. Dizendo para ela que se ela comesse do fruto, ela ficaria como Deus. Mentira, porque ela já era como Deus. Eita Deus. Sim ou não? Yes. Quando Deus criou o homem, o criou a sua imagem e semelhança, ele já era igual a Deus, só que ele ser o que mais? Você já é um instruído. Aleluia. O inimigo é barra do inimigo, irmãos, eu vou dar poder a ele então. Eu vou dar ouro, eu vou dar riqueza. E eu sempre menciono aqui dizendo, olha, tem gente que não está preparada para ter riqueza. É verdade. Tem gente que não está preparada para ter muito dinheiro. Ele se perde. O inimigo fez o que com Jesus? Olha, toma, está vendo tudo isso? Eu te darei se me adorar. Ei, irmãos, você não precisa mais nada, você tem Deus para adorar. Ah, mas eu preciso. Não, você não precisa, você já tem Deus. Aleluia. Irmãos, escute isso. Deus já é suficiente na tua vida. Ah, mas eu preciso de um filho. Não, você precisa de Deus. Aleluia. Ah, eu preciso de dinheiro. Não, você precisa de Deus. Amém, Deus. Ele é tudo. Se você buscar Deus, Deus te dá tudo. Verdade. Aleluia. Ah, mas pastor, eu quero. Irmão, você precisa de Deus. Quando Deus for o centro, então as demais coisas vão começar a surgir na tua vida. Deus tem prazer em realizar projetos na tua vida, irmão. Mas como Deus vai realizar projetos na vida de uma pessoa que não sabe administrar? Não vai. Vai se perder, né? Não vai. Verdade. Não vai. Mas quando eu entendo, porque quem vai te ensinar a administrar é Deus. Aleluia. Então tudo está em Deus. A minha alegria está em Deus. A minha riqueza está em Deus. A minha paz está em Deus. Aleluia. O meu brilho vem dele. A minha vitória vem dele. Aleluia. Não é isso que Salomão diz? Ele diz, olha, o homem, ele faz planos e projetos, mas a vitória vem do Senhor. Amém. Vamos acabar. Irmão Glória Salomão, irmã Maria, Salomão, ele foi coisas demasiadas e ele não soube cuidar. Está lá, multiplicou cavalos, multiplicou mulheres e era um dos homens mais ricos. Ouro e prata não faltava. Não faltava. Irmãos, sabe, você já viu que tem pessoas que quanto mais tem, mais ela quer? Parece que tem uma coisa que não para, né? Ele quer, não é? Ele nunca está satisfeito, nunca está feliz. Se você não estiver feliz com um pouco, você nunca vai estar feliz com muito. É verdade. É verdade. Nunca. Você precisa estar feliz com o que você tem hoje. Hoje. Amém. Hoje. Se você estiver feliz com o que você tem hoje, Amém, Deus. quando Deus te colocar mais na tua mão, você vai ficar mais feliz. Você já é feliz. Você já é feliz. Você já viu que a gente fica pensando num sonho doido? Irmão, Deus quer te abençoar, mas você tem que ter estrutura. Aleluia. Se você tiver estrutura, meu irmão, Deus vai mudar a tua história. Vamos colocar de pé. Eu só quero te dizer uma coisa: tome cuidado com o inimigo. Eu não estou aqui dizendo, não, estou dizendo que você tome cuidado, ser vigilante, sóbrio. Pedro diz o que? Ser sóbrio, vigilante. O inimigo, vosso adversário, está ao derredor. Vigilância. Cuidado. Pensamentos, repreenda ele. Diga não para esses pensamentos crazy. Diga não para isso. Porque quem está rindo, se você cair, quem está rindo é o inimigo. Ele que está te olhando e lançando e tentando derrubar o crente. Você acha que você sabe muito bem, eu mencionei ontem, essa vergonha que o meu evangelho está vivendo? Da morte do pastor, mulher de pastor, matou o pastor. Misericórdia. Isso
É uma armação do inimigo. E se nós cristãos pegarmos isso e ficarmos atentos, vigilantes, estamos aí de bobeira, criticando, apontando. Misericórdia, Deus. As coisas não acontecem de um dia para o outro. É por isso que você precisa ser vigilante. Quanto mais tempo eu demoro a detectar, mais vulnerável eu fico. Verdade. Eu tenho mencionado, eu vou mencionar de novo. Não dê munição para o teu inimigo. Se você percebe, se são pessoas que estão tentando te desanimar, fuja disso. Fuja disso. Fuja, porque amigo tem que te trazer para perto. Aleluia. Palavras, conversas, foge disso. Tapa os seus ouvidos e diz: não quero saber. Maldizente não herdará o reino de Deus. Ó, como é que fala, dando uma faca tramontina? Corta. Corta. Hã? Aí eu não tenho tempo, estou fazendo uma obra excelente. Ei, aleluia. É isso aí. Eu estou com espada aqui, mas não é para ferir ninguém, é para matar o inimigo. Aleluia. Yes. O inimigo, se ele aparecer, eu mato ele. Mas eu estou fazendo Corta uma a obra. cabeça dele. Não tenho tempo para fugir, não tenho tempo para conversa, não tenho tempo para desperdício, eu não tenho tempo para conversa desnecessária. Aleluia, Se é Deus. conversa que não edifica a minha alma, não quer saber. Yes. Se você quer saber de uma coisa, dobra o joelho e ora. Vai orar e vai falar com Deus. Yes. É desse Agora jeito. nós estamos enchendo a nossa cabeça de conversa. Vai encher a cabeça do campo de conversa. Desanimar. Posicionamento, irmão. Você pode bloquear muita coisa. Yes. Você pode dizer não para muita coisa que está roubando a tua paz. Você vai dizer não. Verdade, Deus. Não. Desse jeito. Eu quero coisa boa na minha mente. Amém. Aleluia. Eu quero pessoas que acreditam em Deus mais do que eu. Aleluia. Que me anima. Verdade. Que eu fique constrangido quando chegar perto dessa pessoa e dizer: opa, essa pessoa está com mais fé do que eu. Oh, glória. Essa pessoa está mais animada que eu. Eita, Jesus. Aí você olha e diz: opa, é isso aí que eu quero. Ei, É isso que eu quero. Eu quero é gente assim, que me empurra. Gente assim. Empurra, pode. Aleluia. Não me puxa para trás. Yes. Mas me empurra que pode. Amém. Glória Chega a Deus. primeiro que eu, não tem problema. Gente de Deus é assim, irmão. Yes. Ele está preocupado em primeiro lugar e fala assim: você tá, chega você primeiro, irmão. A Bíblia fala Glória. isso. Procurai-vos com diligência o bem do seu irmão. Yes. Oh, aleluia. Eu quero orar. Queremos o teu nome engrandecer. Que maravilha. Oh, glória. Certinho. E agradecer-te. Nós queremos só agradecer, porque Deus está fazendo coisas grandes. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ei, eu não abandono esse Jesus por nada. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Cante. grande Ele é grande. é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda.
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Queremos o teu nome engrandecer. Sabe como você engrandece o nome do Senhor vencendo as batalhas? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Meu Deus, Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o seu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer Receba o nosso louvor, nossa adoração. e Venha com a tua proteção nessa por noite. tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda o Senhor. Para ele, para ele. É pro Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, irmão. Escute, a tua lealdade a Deus é fundamental para as promessas de Deus a materializar na tua vida. Lealdade, fidelidade, obediência, tudo isso está ligado. Você está entendendo? Aleluia. Tudo isso. Irmão, nós não temos que fazer muito, nós temos que ser fiel a Deus, irmão, sério. Fiel a Deus, irmão. Eu tenho provado algumas coisas, irmãos. Não vou falar hoje, não. Eu tenho provado algumas coisas. Fidelidade. Deus faz coisas maravilhosas. E eu quero dizer para vocês isso. Quanto mais cuidadoso você for, vigilante para não se contaminar com o mundo, mais perto de Deus você vai estar. Mais perto de Deus. Sem contar que você tem um futuro aí glorioso aí. Amém? Fica firme com Jesus. Diga não para você. Você vai ter que dizer não para você um monte de vezes. Porque você não é fácil não, não é verdade? Irmão, é assim. Tem hora que a gente dificulta coisa. Tem hora que a gente, né? Mas Deus está te dizendo, olha, aguenta firme, essa crise vai passar, esse problema vai passar, e você vai cantar o canto da vitória, você vai chegar do outro lado. Mas para isso, seja fiel a mim. Glória a Deus. Porque não adianta, irmãos, olha, não adianta eu ficar aqui. Então, irmão, se não houver obediência, lealdade, fidelidade prática, não vai acontecer. Pode falar o que quiser, sim ou não? Nós temos que ser realistas, irmão. O povo brinca, profetiza, mas, irmão, se não mudar o caráter, mudar a vida, não vai acontecer. Não conversa comigo. Não é historinha, não. Com certa vida, as bênçãos te alcançam. Você não precisa nem correr atrás dela. Ela te alcança. Esse é o princípio da palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio agora e para todos sempre. E a igreja do Senhor vitoriosa, fiel, diga amém.
abençoe vocês, a cada um. Dá um tchauzinho pro seu irmão aí. Sebastião está recuperando, está dando pão. Aleluia, dá um saco de cimento ali para ele pegar. Aí, né? Mas está todo mundo aí. Deus abençoe. Sábado, culto de missões, tá bom? Culto de missões. Glória a Deus. Deus abençoe ao povo aqui da nossa rede social. Deus abençoe vocês. Vocês é uma bênção de Deus. Um abraço. Beijo no coração. Irmã Carla. A irmã Carla. Irmã Carla. Aviso, sábado é culto de missões. Então, ó, se você pode, venha. Irmã Marta, Deus te abençoe. Tio Elci. Tio Elci. Tio Elci. O pastor Elci, lá em BH, Berenice. Yeah. O Diego, a filha também. A Karen.